tenho hoje 21 anos de idade, mas aos 14 anos era para ter havido luto na minha casa. No ano de 2014, os meus pais estariam enterrando até então a sua única filha. Por uma doença, um acidente, não. Quando eu mesma, com as minhas próprias mãos, tentei acabar com a minha vida. Eu era uma moça completamente atormentada, atormentada mesmo. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Já havia perdido completamente a minha vontade de viver. Mas sou filha de pastor desde que nasci. Estou na igreja desde sempre e nunca me desviei. Mas tem uma coisa que eu aprendi, pastor. Demorei, mas aprendi. É que estar na igreja, ser ativo nas coisas da igreja, eu vou ser mais ousada. Cantar na igreja, pregar na igreja não significa que você conhece o dono dela. Esse era o meu caso, até que o próprio Deus decidiu marcar um encontro comigo. E desde esse dia minha vida nunca mais foi a mesma. Ainda depois, quando os meus pés quiseram se desviar, o meu Deus foi lá onde ninguém quis ir por mim. Me arrancou das garras de Satanás, me deu um banho de santidade, me mostrou que Ele não abre mão de ninguém e que para Ele uma alma vale muito. Aleluia. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, quer nos fazer acreditar o contrário. Todas as noites eu recebia a visita de Satanás no meu quarto. E ele conversava abertamente comigo. Ele tinha esse acesso porque eu abria a porta para ele. Eu gostava de me envolver nessas coisas ocultas, sabe? Coisas do ocultismo. Passava madrugadas a fio na Deep Web. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso. Pesquisando pactos, rituais. Frequentei cemitérios. Mas eu estava na igreja. Eu achava que eu conseguia me esconder debaixo, por trás da minha Bíblia e da minha saia grande. Que mentira, é mentira de Satanás. Mal sabia eu que eu estava correndo em passos largos para o inferno. Satanás, ele conversava comigo e me contava mentiras que eu acho, talvez alguém aqui já tenha ouvido a mesma mentira. Você é insignificante, garota, inútil. Os seus pais não te amam de verdade, no máximo se esforçam para gostar de você, porque são obrigados. A gente sabe que o diabo mente. O problema é quando a gente tampa os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor, aquilo que a verdade diz ao nosso respeito, e tomamos como verdade absoluta aquilo que o diabo diz para nós. Ele me fez acreditar que o meu sofrimento e a minha dor só teriam um fim quando eu definitivamente morresse. Os meus pais não sabiam, os meus melhores amigos muito menos. Mas durante 1 ano e meio eu consegui esconder debaixo de roupas de inverno as marcas que eu trago até hoje no meu corpo. E eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, já ouviram falar sobre isso. Mas você pode olhar e pensar, é frescura, é coisa de adolescente, é para chamar a atenção. Mas em nome de Jesus, escuta bem isso. Satanás não precisa de uma grande brecha para trabalhar. Eu vou repetir porque eu quero que você entenda. Satanás não precisa de uma grande brecha para trabalhar. Com essa pequena brecha, ele quase destruiu o ministério dos meus pais. Com essa pequena brecha, ele quase acabou com o psicológico da minha mamãe, que sofre até hoje por causa disso. Com essa pequena brecha, ele quase me arrastou para o inferno. Se não for ao meu Senhor que estivesse ao meu lado, quando Satanás se levantou contra mim, o inferno então teria me engolido viva. Mas bendito seja o nome do Senhor, que não me deu por presa aos seus dentes. Eu escapei como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, eu sobrevivi. Eu tô chorando porque só Deus e a minha família sabem que eu preciso correr desse laço todos os dias. Todos os dias, quando eu me levanto da minha cama, eu posso ver com os meus olhos a arapuca de Satanás, a sua armadilha pronta para me engolir. E todas as noites que eu deito a minha cabeça no travesseiro e finalmente consigo dormir, eu digo pra minha alma: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, oh minha alma, se não fosse
fosse o Senhor que estivesse ao meu lado. Foram 4 tentativas de suicídio, sem êxito algum. Mas naquele dia eu havia estudado todas as possibilidades e me planejado bem, não tinha como ter erro. Era um dia de domingo, Santa Ceia na minha igreja. Antes de ir para a igreja eu tomei meu banho, vesti a minha roupa de Santa Ceia, porque era um culto especial. Mas antes disso eu me tranquei no meu quarto, e com a ajuda de uma garrafa de água eu ingeri todos os remédios que eu consegui. Entrei no carro, fui para a igreja. Antes da Santa Ceia ser o ensaio dos jovens, era o meu primeiro ano como regente. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja já comecei a sentir o meu corpo super acelerado. Eu disse pro líder: deixa os jovens ensaiando, que eu só vou no banheiro e eu já volto. Ele disse: tudo bem. Eu fui cambaleando pelo corredor da igreja, disfarçando para ninguém notar que eu estava mal. Mas a essa altura eu já estava perdendo os movimentos do meu corpo. As minhas pernas não respondiam mais com precisão aos comandos do meu cérebro. E a cada segundo que passava, a minha boca ia ficando mais seca e a minha visão mais escura, até chegar no ponto da minha língua literalmente grudar no céu da boca e eu não conseguir movimentar os meus lábios. Eu perdi a minha visão completamente. Eu só tive força para trancar a porta do banheiro e deitar no chão esperando a morte. Pensa que cenário perfeito o diabo arrumou. A filha do pastor encontrada morta no banheiro da igreja por suicídio algumas horas ou minutos antes da Santa Ceia. Mas o Deus que eu sirvo, Ele nunca se atrasa. Eu nunca vou me cansar de dizer que Ele sabe sempre a hora certa de intervir nas nossas causas. Ainda que o inferno já esteja cantando a vitória, quando o mestre da vida decide descer no ambiente, quando o mestre da vida decide descer no ambiente, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é morte, tem que bater em retirada e reconhecer que a chave da morte e da vida está nas mãos do meu Jesus. E ali deitada no chão do banheiro, já estou encerrando, agonizando de dor no meu estômago, eu estava tendo uma overdose. Pela primeira vez na minha vida, e por misericórdia de Deus, os meus ouvidos espirituais foram abertos. E eu tive acesso ao mundo espiritual. E eu pude ouvir a festa diabólica que estava acontecendo ali no banheiro. Era uma gritaria, uma arruaça. Satanás e seus demônios estavam festejando, comemorando, porque aquela noite seria a noite que o inferno me teria por completo. Ele já havia feito o que ele bem entendia com o meu corpo. Ele já havia conquistado o meu coração e dominado a minha mente. Mas o que ele queria era me levar para a perdição eterna. Eu pude ouvir um daqueles demônios dizer no meu ouvido, audivelmente: você acha que a sua vida é o inferno? Eu vou te mostrar o que é inferno de verdade agora. Eu fiquei desesperada. Parece que a ficha caiu ali, sabe? Eu estava ali porque eu quis, eu tomei os remédios porque eu quis. Mas não me julga, por favor. Há quem diga que isso é um ato de covardia, mas só que já passou por isso sabe o que eu estou falando. É uma dor, era um desespero que eu sentia, uma angústia, um vazio que nada nesse mundo, eu te juro que eu procurei de todas as formas, nada nesse mundo era capaz de preencher. Mas parece que ali eu percebi que a morte não daria um fim no meu problema, mas seria o princípio das dores, né? Então eu ousei a fazer uma oração. Se não foi a primeira oração que eu fiz em 14 anos dentro da igreja, olha só, foi a mais desesperada de toda a minha vida. E aqui dentro de mim, sem conseguir mexer a minha boca, somente com o meu coração, eu disse: Jesus, se o Senhor existe mesmo, porque nem nisso eu consigo acreditar mais, mas se o Senhor pode ouvir a oração do coração de uma criança, me tira daqui, porque eu estou morrendo e agora eu sei que para onde eu vou eu não verei o seu rosto. E eu estava tão entretida naquela oração, e essa é a parte bonita da história. Obrigada por ter me ouvido até aqui, mas essa é a parte bonita, que eu nem me dei conta que enquanto eu orava, aquela festa diabólica, sabe aquele barulho, simplesmente se calou. Acredite você ou não, isso aqui é para quem acredita no poder de Deus. Acredite você ou não, mas o meu Jesus, Ele ouviu a oração do coração daquela
suave. Porque o meu jugo é suave, suave, e o meu fardo é leve. Naquele momento, pastores, eu finalmente descobri o que é graça. Eu aprendi finalmente o que é misericórdia. Porque se dependesse da minha vida de oração, se dependesse do quanto eu me consagrava, jejuava, se dependesse do meu compromisso com o Evangelho, eu não estaria aqui, essa é a verdade, porque eu nem queria saber desse Deus. Mas eu louvo a Ele, porque nunca foi sobre o que eu fiz ou sobre o que eu deixei de fazer. Não é sobre a história da família que eu venho, não é sobre as posses da minha família, mas é sobre a maior obra realizada por Ele naquela cruz, exclusivamente para salvar pecadores como nós somos. Jesus segurou na minha mão, me deu força para levantar do chão, abrir a porta do banheiro e caminhar para mais um dia, depois para mais outro dia. E eu estou aqui 7 anos depois para testificar: o Deus dos meus pais agora é o meu Deus, e Ele vive, e Ele vive, e Ele vive, e Ele cura, Ele salva, perdoa pecado. Estou querendo negar, chorega. E quem entende de guerra já está na posição de guerra, e entendeu que isso aqui é batalha espiritual. Já estou vendo intercessores em posição de guerra. Mas alguém mais que pode se colocar na brecha aqui agora? Estou que levar,